A economia de Deus. Por Witness Lee. Capítulo 2. O Espírito Todo-Suficiente. O Espírito é a transmissão de Deus. No capítulo 1, vimos que a economia de Deus é o dispensar de Deus a nós por meio das três pessoas da deidade. A eletricidade pode ser usada para ilustrar a economia da Trindade. Ela inclui a fonte, a corrente e a transmissão. Elas parecem ser três tipos diferentes de eletricidade, mas na verdade são um só. A fonte, a corrente e a transmissão são a própria eletricidade. Se não existisse eletricidade, não existiria a fonte, nem a corrente e nem a transmissão. Assim como há uma única eletricidade com três etapas, também há um só Deus com três pessoas. Numa extremidade está a fonte ou a usina elétrica, na outra extremidade está a transmissão da eletricidade em nossa casa. Entre as duas extremidades está a corrente elétrica. Esse é um exemplo dos três estágios de uma mesma coisa. Deus, como Pai, é a fonte. Deus como Filho é a corrente e a própria expressão do Pai, e Deus como Espírito é a transmissão de Deus para o homem. Portanto, o Pai é o Espírito, o Filho também é o Espírito e o Espírito, é claro, é o Espírito. O Pai está no Filho, o Filho está no Espírito e o Espírito está em nós como a própria transmissão de Deus, transmitindo constantemente tudo o que Deus é e tem em Cristo. O Espírito é a dose todo-inclusiva. Nesta era moderna, o homem tem aperfeiçoado muitos remédios no campo da medicina. Alguns remédios são compostos por um grande número de elementos e podem ser administrados em uma única dose. Com uma única dose, alguns dos elementos podem matar bactérias, outros podem relaxar nossos músculos e outros podem nutrir e revigorar o corpo. Isso é uma dose todo-inclusiva. Será que alguma vez percebemos que o Espírito Santo é a melhor dose em todo o mundo? Uma única dose é suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. Tudo o que o Pai e o Filho são e tudo o que eles têm, estão nesse Espírito maravilhoso. Considere quantos elementos estão nessa dose: a natureza divina de Deus, sua natureza humana, seu viver humano com seus sofrimentos terrenos, a eficácia maravilhosa de sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e sua entronização. Oh, não podemos imaginar que tipo de dose é essa. Contudo, louvado seja o Senhor, nós a desfrutamos diariamente. Nenhum cientista ou médico na Terra poderia analisar essa dose maravilhosa. Isso é a economia de Deus, que nada mais é do que Deus dispensar-se a nós. Não se trata de aprender doutrinas. Quando eu era jovem, aprendi todas as doutrinas sobre as diversas dispensações. Ensinaram-me que havia pelo menos 7 dispensações. Mas, rigorosamente falando, necessitamos apenas de uma dispensação, a dispensação do próprio Deus. Os 66 livros da Bíblia são um relato pleno dessa dispensação, o dispensar do próprio Deus a nós. Participemos dele o dia todo como a dose todo-inclusiva nesse Espírito maravilhoso. Desfrutemos o próprio Deus, não essas doutrinas dispensacionais. Você é um irmão fraco? Eis aqui uma dose maravilhosa, para fortalecê-lo com poder e força divinos. Você é um irmão preocupado? A cura está na dose. Uma dose do Espírito Santo irá curá-lo de todos os seus problemas. Quando eu era jovem, me ensinaram que eu havia sido crucificado com Cristo e que deveria considerar-me morto.
Então, de manhã até à noite eu ficava alerta para me considerar morto. Mas, quanto mais eu fazia isso, mais vivo eu me tornava. Isso não funcionava porque era a fórmula errada. Um dia, muitos anos depois, o Senhor me abriu os olhos para ver que a realidade da sua morte não está em meu reconhecimento desse fato, mas em eu desfrutar o Espírito Santo. Isso é revelado em Romanos 8. Romanos 6 apenas dá a definição, mas Romanos 8 dá a realidade da morte de Cristo, porque a eficácia da morte de Cristo está no Espírito Santo. Quanto mais tivermos comunhão com Cristo no Espírito Santo, mais estaremos mortos. A dose do Espírito Santo todo inclusivo contém um elemento exterminador. Não é necessário nos considerar mortos quando estamos no Espírito Santo, porque estamos desfrutando-o como essa dose maravilhosa. Espontaneamente, os muitos germes em nós serão mortos. Antes, quando eu odiava um irmão, me diziam que o eu, que odeia, havia sido crucificado, e que em vez de odiar o irmão, eu deveria amá-lo. Então, tentei considerar-me morto, mas não funcionou. Quanto mais me considerava morto, mais eu o odiava. Então, um dia, enquanto tinha comunhão com o Senhor, eu fui enchido com seu Espírito Santo. Como as lágrimas fluíram, eu soube que o poder exterminador estava em mim, matando meu ódio e orgulho. Automaticamente, o amor mesclado com lágrimas brotou do meu coração para aquele irmão. Que foi isso? Isso foi o elemento exterminador que está na dose maravilhosa, a eficácia da morte de Cristo no Espírito. Nesse Espírito de Jesus, há um suprimento todo suficiente. A palavra suprimento em Filipenses 1,19 é uma palavra grega especial que refere-se ao suprimento abundante ou todo inclusivo. O Espírito de Jesus é um suprimento todo inclusivo no qual todas as nossas necessidades são satisfeitas. De que precisamos? De consolação? Ninguém pode nos consolar de fato, nem mesmo nossos filhos, nossos pais, nossa amada esposa. A verdadeira consolação vem do Espírito de Jesus que habita interiormente. Quando temos comunhão com Jesus nesse Espírito, e quando vivemos nesse Espírito maravilhoso, automaticamente temos consolação em nosso interior. Não importando o ambiente exterior, interiormente há descanso e consolação. Podemos dizer, abre aspas, não sei o que fazer. Preciso de orientação. Fecha aspas. A orientação viva está no Espírito Santo. Quando temos comunhão com o Senhor e andamos no Espírito Santo, espontaneamente temos luz interior para a orientação. Tudo, incluindo a orientação, está no Espírito Santo. Hoje ele está em nós como a dose todo inclusiva. Não precisamos pedir ou chorar. Apenas precisamos tomá-lo, desfrutá-lo e louvá-lo. Por exemplo, uma irmã tinha um problema e não sabia o que fazer. Embora não tivesse uma orientação clara, ela foi ao Senhor e disse, abre aspas, Senhor, eu te louvo por não ter uma orientação. Eu te louvo por não saber o que fazer. Eu te louvo por estar em trevas. Fecha aspas. Que aconteceu? Quanto mais ela louvava, mais ela estava na luz. Façamos o mesmo. Quando estamos fracos, vamos ao Senhor dizendo, abre aspas, Senhor, eu te louvo por estar fraco nesta situação. Fecha aspas. Ao contatá-lo, veremos que Espírito maravilhoso ele é, habitando em nós para ser o suprimento abundante todo inclusivo. Muitas doutrinas no cristianismo estão desviando o povo do Senhor do próprio Senhor, fazendo com que ele perca o marco da economia de Deus. Que marco é esse? É simplesmente o Espírito Santo todo inclusivo habitar em nosso espírito humano. Precisamos aprender a contatar e seguir o Espírito Santo o dia todo. Temos de aprender a ter comunhão e a lidar com ele.
O cristianismo nos ensina a lidar com formalismos, regulamentos e doutrinas. Até mesmo a Bíblia é lida de maneira errada uma vez que se tem pouco ou nenhum contato com o Espírito Santo durante sua leitura. Apenas aprendemos doutrinas em letras pretas no papel branco. Precisamos aprender a ler a Bíblia exercitando nosso espírito para contatar o Espírito Santo, não usando nossos olhos para ver as palavras e exercitando nossa mente meramente para entender seus ensinamentos. De manhã até à noite, temos de lidar com aquele que habita em nós, pois ele é o suprimento abundante do Senhor Jesus. O Espírito é a morada mútua. João 14:23 diz que o Pai e o Senhor virão para fazer morada em nós. Que significa isso? Você já experimentou o Pai e o Filho vindo fazer morada em você? Esse é o marco da economia de Deus que estamos considerando. Essa morada tem dois lados. O Pai e o Filho tornam-se nossa morada e nós nos tornamos a morada deles. É uma morada mútua. Como essa morada mútua pode ser possível? Apenas quando estamos no Espírito, assim como o Pai e o Filho estão no Espírito, é que podemos experimentar esse permanecer mútuo. Quando estamos no Espírito, permanecemos no Filho e no Pai e, ao mesmo tempo, eles permanecem em nós. Somente então temos uma comunhão íntima com o Pai e o Filho. Temos uma, abre aspas, conversa, fecha aspas, interior. Falamos com o Senhor e Ele fala conosco. Essas são experiências práticas da habitação mútua. O Espírito é a vida interior e a veste exterior. O Senhor também é o Espírito da vida em nós como a água que refresca, fortalece e nos enche com a vida interior. João 7, versos 37 ao 39. O Senhor, como o Espírito Santo, também é comparado a uma veste. Em Lucas 24:49, a palavra revestidos, no grego, é traduzida em algumas versões por, abre aspas, vestidos com. Fecha aspas. A veste indica poder e autoridade. Hoje, quando uma pessoa realiza um ato oficial de responsabilidade, ela precisa de um uniforme. Suponha que víssemos um policial de trânsito no meio da rua com roupas comuns, sem seu uniforme. Ninguém o respeitaria como policial. Ele perdeu sua autoridade porque não tem o uniforme. Quando vemos um policial de uniforme, quando estamos dirigindo, imediatamente ficamos muito cuidadosos. Quando usa seu uniforme, ele está revestido de autoridade. O Espírito Santo, interiormente, é o suprimento de vida, e exteriormente, é o uniforme de autoridade. Quando estamos revestidos com ele, temos a mais alta autoridade do universo. Após a ressurreição, o Senhor veio aos seus discípulos e soprou sobre eles. João 20, versos 21 ao 22. Ele chamou aquele sopro de Espírito Santo, porque ele mesmo é o Espírito Santo. Tudo o que provém dele tem de ser o Espírito Santo. Sabemos que sopro é algo de vida e algo para a vida. O Senhor soprar o Espírito Santo em seus discípulos foi transmitir o seu Espírito de vida para eles. No dia da ressurreição, todos os discípulos receberam o Espírito da vida em seu interior. Eles receberam o beber interior da água da vida. Contudo, naquela ocasião eles não tinham poder. O uniforme ainda não lhes fora dado. Por isso, o Senhor lhes disse que esperassem, Lucas 24:49, até que ele ascendesse aos céus para ser entronizado como a cabeça e autoridade do universo. Foi por meio de sua ascensão e entronização que ele recebeu a posição para derramar-se no Espírito Santo como autoridade.
No dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, não como vida, mas como poder. Atos 1:8. Portanto, no dia da ressurreição, que é o dia da vida, o Espírito Santo veio do Senhor e entrou nos discípulos como o sopro de vida. Mas, no dia de Pentecostes, que é o dia de poder, o Espírito Santo veio do cabeça ascendido e entronizado, e equipou os discípulos com autoridade para servir. Esse é o Espírito Santo de poder como uniforme. Suponha que um policial esteja se preparando para trabalhar. Que faz ele normalmente antes de começar a trabalhar? De manhã ele bebe várias xícaras de alguma bebida para se revigorar e fortalecer. Mas, será que o simples fato de ele ter bebido o que estava na xícara o qualifica para atuar como policial? Se ele simplesmente sair à rua sem o uniforme, exclamando, abre aspas, estou cheio, agora sou um policial, fecha aspas, ninguém o respeitará. As pessoas dirão que ele está louco. Embora seja um verdadeiro policial, sem o uniforme falta-lhe autoridade. Mas, quando veste o uniforme, ele está equipado com o poder da autoridade. Então ele vai para a rua e todos o respeitam como um homem que tem a autoridade da polícia local. Não podemos desprezar esse uniforme. Esse uniforme representa a autoridade do governo. Por outro lado, se o policial não bebe coisa alguma pela manhã, ele fica fraco. Ele pode vestir seu uniforme e exercitar sua posição de autoridade, mas não tem força e vigor interiores. Alguns cristãos que são enchidos interiormente não têm o uniforme exterior, e outros cristãos que usam o uniforme adequado estão vazios interiormente. Precisamos tanto do encher interior como do equipamento exterior. Precisamos do Espírito Santo do dia da ressurreição como vida em nós, e do Espírito Santo do dia de Pentecostes como poder sobre nós. O encher do Espírito Santo interiormente é necessário. O revestir do Espírito Santo exteriormente também é necessário. Se tivermos ambos os aspectos, experimentaremos o mesclar abençoado do Espírito Santo interior e exteriormente. E quem é o Espírito? Lembre-se de que o Espírito é a própria realidade do Deus triuno. À medida que somos enchidos e revestidos com o Espírito Santo, somos mesclados com o Deus triuno. Esse é o marco da economia de Deus. Precisamos prestar atenção a esse marco da economia de Deus e não a mera doutrina. Alguns tentam discutir doutrinas. Eles dizem, abre aspas, e o arrebatamento. Fecha aspas. Muitos cristãos estão preocupados com o arrebatamento depois da grande tribulação, antes da grande tribulação, o arrebatamento parcial, ou algo mais. Uma vez eu disse a um amado irmão, abre aspas, desde que você ame o Senhor e viva por Ele, quando Ele voltar, você será arrebatado. Isso basta. Fecha aspas. Esqueçamo-nos das doutrinas e aprendamos a amá-lo. Tenhamos como meta o marco de sua economia, lidemos com o Cristo vivo no Espírito Santo e sejamos enchidos e revestidos com Ele. Alguns discutem sobre segurança eterna, mas a verdadeira segurança é simplesmente o próprio Cristo e não o ensinamento sobre a segurança eterna. Uma vez que temos Cristo, temos segurança. Se não temos Cristo, não temos segurança. A doutrina da segurança eterna não é Cristo. Doutrina apenas causa divisões entre os filhos do Senhor. Se amarmos Cristo, andarmos pelo Espírito vivo e não enfatizarmos as doutrinas, seremos um com todos os santos. Quanto mais falamos sobre doutrinas, mais discutimos. Hoje, enquanto falamos sobre o Espírito Santo, a dose maravilhosa, todos dizem, Amém. Aleluia. Mas amanhã, se conversarmos sobre segurança eterna, alguns dirão, abre aspas, sinto muito, não posso concordar. Fecha aspas. Imediatamente seremos divididos, e isso significa que perdemos o alvo.
Estaremos ensinando coisas que apenas levantam questionamentos, em vez de concentrar toda nossa atenção no marco da economia de Deus. Que marco é esse? É o Pai no Filho, o Filho no Espírito Santo e o Espírito Santo em nós. Outros discutem a respeito do batismo. Por exemplo, alguns tentam convencer os demais insistindo na aspersão. Novamente, isso é uma questão de doutrina e não um assunto do Espírito do Cristo vivo. Precisamos aprender a agarrar uma coisa e a sermos agarrados por essa coisa, o próprio Cristo. Precisamos aprender a nos apegar a Cristo no Espírito Santo e a sermos agarrados pelo Espírito Santo. Embora possamos de fato receber ajuda da doutrina, o centro da economia de Deus não é doutrina, mas aquele que vive no Espírito Santo. O Espírito é o Espírito que dá vida, liberta e transforma. Se contatarmos durante todo o dia esse que vive no Espírito Santo maravilhoso, 3 coisas acontecerão interiormente. Primeiro, o Espírito que dá vida irá transmitir vida, 2 Coríntios 3:6. Sempre que contatarmos esse Espírito maravilhoso, teremos o revigoramento, o fortalecimento, a satisfação e a iluminação interiores. Estes são indicadores de que Cristo como vida está sendo cada vez mais transmitido a nós. Podemos ser cristãos há mais de 80 anos, mas ainda precisamos do Cristo de Deus como Espírito que dá vida transmitindo-se a nós, revigorando-nos, fortalecendo-nos, satisfazendo-nos, iluminando-nos e enchendo-nos. Esse Espírito maravilhoso está em nós para transmitir Cristo como nosso suprimento abundante. Em seguida, o Espírito Santo irá nos libertar continuamente. 2 Coríntios 3:17. Muitas opressões e depressões do dia tendem a nos enfraquecer. Às vezes abre aspas, cara amarrada, fecha aspas, de uma pessoa, nos deprime. Às vezes sua esposa pode não sentir-se muito bem, e quando você chega em casa do trabalho, ela pode ficar insatisfeita com você. Mais tarde, se você tiver de ir a uma reunião, você aparecerá na reunião de, abre aspas, cara amarrada. Fecha aspas. As pessoas perguntarão, abre aspas, que aconteceu com você, irmão? Fecha aspas, e você dirá, abre aspas, nada. Fecha aspas. Você não ousa dizer-lhes que sua esposa o influenciou pela maneira como ela se comportou. Um assunto tão pequeno como esse pode suprimi-lo e deprimi-lo. Contudo, se você contata o Cristo vivo em seu interior, ele imediatamente o libertará. Você será transcendente, muito acima de sua esposa, e toda depressão estará debaixo dos seus pés. Você será libertado e levado ao trono no terceiro céu. Muitas vezes, quando eu estava preparado para vir para uma reunião ministerial, algo acontecia. Mas aprendi a lição. Eu disse, abre aspas, Senhor, estou nos céus, não serei perturbado por essas coisas. Fecha aspas. Se estivermos no Espírito Santo, seremos transcendentes, porque nesse Espírito maravilhoso estão os elementos da ascensão e transcendência. Quando estamos nele, esses elementos no Espírito nos libertarão o dia todo. Por fim, enquanto transmite vida e nos liberta, o Espírito Santo também nos transforma. 2 Coríntios 3:18 diz, abre aspas, mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. Fecha aspas. Nesse versículo, a palavra transformados é traduzida por, abre aspas, mudados, fecha aspas, na versão King James, mas no grego é a mesma palavra em Romanos 12:2, abre aspas, transformai-vos pela renovação da mente. Fecha aspas.
Ser transformado não significa meramente ser mudado exteriormente, mas ser mudado tanto na natureza interior como na forma exterior. Enquanto contemplamos e refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados à imagem do Senhor, de um estágio de glória para outro. Quando um espelho contempla alguma coisa, ele reflete o que contempla. Mas, se um espelho está coberto, seu abre aspas, rosto, fecha aspas, não está desvendado, mesmo que contemple um objeto, ele não poderá refleti-lo. Se formos um espelho desvendado, refletiremos Cristo ao contemplá-lo. Isso é o processo de transformação. O Senhor é o Espírito que nos transforma interiormente. Embora sejamos naturais e até mesmo pecaminosos, o Espírito transforma nossa imagem natural em sua imagem gloriosa. O dia todo, se vivermos no Espírito, ele nos transformará renovando nossa mente, emoção e vontade. Saturando nossa mente, emoção e vontade consigo mesmo, ele ocupará todas as nossas partes interiores. Nosso amor, ódio, desejos, escolhas e decisões terão a sua imagem. Seremos transformados à sua imagem de glória em glória, isto é, hoje somos transformados no primeiro estágio de glória, amanhã seremos transformados no segundo estágio de glória, e no dia seguinte no terceiro estágio. Cada dia aumentará a glória. A economia de Deus, e o alvo da sua economia, são que Deus vai dispensar-se a nós e mesclar-nos consigo mesmo em sua glória. Então poderemos expressá-lo. Sejamos fiéis a fim de alcançar esse alvo. Apeguemo-nos a esse marco e prossigamos para alcançá-lo. Se você gostou desse áudio, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Para fazer o download gratuito do livro completo, acesse www.remabooks.org e entre em contato com os irmãos. Just to be in you as you're in me, just abide in you, Lord, constantly. Here I'm one with you as you're with me. Here we're joined as one, Lord, mutually. God's dispensing His economy in His Trinity. He's transfusing and He's mingling all He is to me. I am just a branch and you're the vine. As I dwell in you, everything is fine. Here I like to be, Lord, all the time. Here I'm yours, dear Lord, and you are mine. God's dispensing His economy in His Trinity. He's transfusing and He's mingling all He is to me. I'm a branch that's been, Lord, grafted in. I'm supplied in you in this life union. Hear your riches, Lord, in this sweet life flow.
dispensing His economy in His Trinity. He's transfusing and He's mingling all He is to me. As I'm loving you and enjoying you, Lord, you become in me the Rhema word. Here I'm praying you as you pray in me. You'll bear fruit in me, Lord, abundantly. God's dispensing His economy in His Trinity. He's transfusing and He's mingling